Oi, pessoal, falando da Parashá, Rabino Rony Hadid Meir Carmos, estamos na Parashá Vayikri, que completa a última Parashá do Sefer Bereshit, do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. E no final da Parashá a gente encontra o Yaakov, como sempre é costume no povo de Israel, dando bênçãos para os seus filhos antes que ele saia do mundo, antes que ele falece. E dentro das bênçãos, fora o que ele fala para eles, olha, que vocês tenham boa vida, que tudo de bom para vocês, até 120 anos que vocês vivam, né? Tem também, como se fala, um relato, né, deles, que fala também da personalidade deles, né? Explicando cada um, por exemplo, né? Como ele começa aqui, Reuven Bechoriata, Reuven, você é o meu primogênito, Korri Vereshitoni, o começo das minhas forças, Yeter Sed Veter Az, você é um cara forte, você é um cara, quer dizer, ele está relatando, né? Não está dando bênçãos, né? Sim. Shimon Brevi Achim Klei Hamas Mecherotem, vocês fizeram uma coisa terrível que vocês mataram a cidade de Shem, como explica o Rashi aqui também, né? Mas cadê as bênçãos? Ele está relatando coisas que aconteceram, está criticando também por vezes, e eu não estou achando, não dá para ver tão bem assim as bênçãos, né, dentro das palavras do Yaakov, não são bênçãos tão comuns. É complexo. A gente pode, por exemplo, pegar Yudá, que Yudá está falando, isso Yudá, ele lembra algumas coisas de Yudá. Inclusive o Rashi traz aqui, né, que depois que o Yaakov falou para o Reuven, para o Shimon e para o Levi, que foi, que nem eu falei, não foi mais uma crítica, não quer dizer, uma brachá, o Yudá começou a ficar branco e começou a ir para trás. Assim que o Rashi traz aqui. E aí ele virou para Yudá e falou, Yudá, tá educa, não, você não precisa ter medo, você tá certo, você fez coisas muito boas, inclusive o Rashi explica que você salvou meu filho, quando todo mundo falou para matar ele, você falou para não matar, etc. Né? Ele traz boas palavras para Yudá e vai continuar também. Quer dizer, tem uma divisão estranha aqui, na verdade. Sim, porque cada irmão, na verdade, tem um certo destino. Yudá, por exemplo, é falado aqui dele, que Yudá tem o comando, o trono do povo de Israel é na tribo de Judá. E a gente sabe que isso vai se concretizar com a casa do rei Davi, né? Até que tenha a redenção futura e que a congregação dos povos vão se juntar a Yudá. Vamos juntar? Yudá é o rei, ao ponto que Yaakov tem até uma visão profética, que ele fala, que os comentaristas dizem, que os comentaristas falam que a roupa vai ser limpada com vinho. Na verdade fala que a vestimenta do rei Messias futuro, ela é dessa cor de vinho, é uma cor vinho. Assim os comentaristas trazem aqui. Ele viu a visão do descendente do rei Davi no futuro, que é o Messias, e qual é o Mashiach, e qual é até a cor da vestimenta dele. Nesse nível, a visão profética do patriarca Jacó falando com os filhos. E o que se pode perguntar aqui, para que falar isso para os filhos? Para que entrar em detalhes? Apesar que a gente sabe que os sábios dizem que ele queria dar mais detalhes sobre o que vai acontecer, e Deus fechou a porta. E teve um blackout em Yaakov, e fechou a porta, ele não pôde falar tudo, ele só linhas gerais, como que foi falado para Judá aqui, que ia acontecer, foi contado para eles. Então, de certa maneira, para que precisa de profecia? Para quem precisa? Então a gente sabe que existem dois tipos de profecia. Existe a profecia ruim e a profecia boa. E uma outra coisa que a gente também sabe, de acordo com a lei judaica, que a profecia boa, ela vai se concretizar. De qualquer maneira ela vai se concretizar. Isso piora a nossa pergunta, para que precisa saber disso. E a profecia ruim, ela é condicional. Porque qual é a situação da profecia ruim? A profecia ruim geralmente é dada ao profeta, que Deus fala para ele, olha, você avisa o povo que se vocês não agirem da maneira correta, vai acontecer assim, assim, assim. Mas ela não necessariamente acontece, porque se o povo se o povo se arrepende, a profecia ela não vai se concretizar. Mas agora, a profecia boa, ela sempre vai se concretizar. Então, existe aqui uma profecia boa, por exemplo, que é dada nas entrelinhas para Judá, que os povos vão se congregar junto com o povo de Israel no futuro. Isso é uma boa profecia.
É claro que tem problemas no caminho, mas é uma boa profecia no final das contas. Então, para que é falar das boas profecias? A profecia má, a gente sabe por quê. É para educar o povo. Consertar o povo. Tanto é que se o conserto acontece, ela perde a razão de ser e ela não se manifesta. Mas a profecia boa de qualquer maneira se manifesta. Então a pergunta é para os filhos de Jacob, e também profecias boas, todas que estão na Torá, na Bíblia, e profecias que os profetas também falaram. Para que são trazidas? Mais que isso até. Os sábios dizem que muitas profecias foram ditas para o povo de Israel, muito mais do que está no Tanakh, que está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia são profecias que elas têm um significado para o futuro. Um significado para o futuro. O que não tem significado para o futuro, que é uma coisa que foi na época. É relevante para o futuro também. O que foi relevante só na época, para uma contingência, não é trazido na Bíblia, não foi canonizado. Não foi, às vezes, livros não foram até trazidos inteiros para cá, para a Bíblia, porque não tinha um significado. E isso ajuda a entender porque a profecia boa ela é trazida, a importância dela. A profecia boa, ela tem algumas funções, uma delas é dar perspectiva para o povo judeu. Mesmo os filhos de Jacó aqui, pode ser que essa é a intenção de Jacó para eles. Eu vou dar uma perspectiva para vocês. Não achem que o futuro relevante é só o que vai acontecer agora, vocês estão aqui no Egito, mas o futuro é uma coisa muito a longo prazo do povo de Israel. O povo de Israel é um povo de muito longo prazo. Me mandaram durante Hanukkah uma foto muito interessante. Tem uma Hanukkah que está em cima de vários livros. Em todos os livros está escrito assim: Império Romano, Império Grego, Selênico, a destruição final do povo judeu, dos nazistas, as guerras hoje em dia de Israel, vários livros sobre vários impérios que já caíram. Em cima de tudo isso tem uma Hanukkah acesa. É uma foto muito interessante, até emocionante, mas ela mostra esse lado da história judaica. A história judaica é uma coisa muito a longo prazo, e a profecia também é para dar para o povo judeu a vírgula nestimar, um pouco de oxigênio, porque muitos sofrimentos já estavam previstos, tanto na Torá quanto nos outros profetas que estão trazidos em toda a Bíblia. Deus já falou para ele, com a primeira vez que fez um pacto com ele, já falou: tem que saber que os teus filhos vão ser prisioneiros, né, escravos num povo que eles não conhecem. E isso é um grande alento para a gente. Isso é um conforto muito grande para o povo judeu, que no final das contas as coisas vão sair bem. A nossa preocupação tem que ser que a gente seja parte da história boa. E talvez tem que prestar atenção também aqui também, que quando a gente fala do Reuven, do Shimon e do Levi, se eu pego, por exemplo, o Shimon e o Levi, né? Sim. O que ele fala aqui? Ele fala: Shimon e Levi, Klei Hamas Mecherotem, né? Que eles se comportam de maneira perversa, né? Hamas é uma maneira que eles estão Besodam al tavo nafshi, né? Besodam, como ele traduz aqui, né? Nas suas intenções, eu não quero que a minha alma esteja conectada com ele está criticando eles por violência. Criticando pela violência que eles fizeram na cidade de Shem, mataram na cidade de Shem. Bekealah mal terrad kevodi, no agrupamento deles, eu não quero que a minha honra esteja presente. Que beapam arguish o vertzonam mikroshay, porque eles tentaram matar o Yosef. Assim o Rashi explica, né? E eles iam matar o Yosef, que é comparado a um touro, né? A comparação dele com um touro. Então, na verdade, o Rashi já traz aqui, né, que em primeiro lugar não tem uma maldição aqui sobre as pessoas, e sim sobre o adjetivo das pessoas. Ele está falando para eles, né, ele está falando como sendo maldito, né, essas tendências que eles têm. São tendências mais que tem que tomar cuidado. Por isso ele fala, Arur apam, que maldito é como se fala o apam? Apam é o nervosismo deles, né? Como se fala? A ira. Né? A ira deles é maldita. Então, quem ele está amaldiçoando aqui não é eles. É a ira deles. A sua ira, vocês são boas pessoas, mas a tua ira que você deixou sair para fora não é boa. E por isso tem que fazer o quê? Achalkem beYakov, afitzem beYisrael. Vocês dois juntos é dinamite. Eu lembro quando eu dei aula num colégio para crianças de 13 anos de idade, né? Esse trauma você já compartilhou com ele, você pode contar ele de novo? Mas ajuda, por causa que ele vai te ajudar no contexto aqui e deve ter um fundo terapêutico também. Então quando eu cheguei lá a primeira vez que fui dar aula, né? Eu fui ser entrevistado e eu vi um garoto da minha classe. Conversei um pouco com ele e falei:
que santinho, que garoto legal. Pô, eu vou ter 30 assim na classe, que beleza. São crianças sensacionais, né? Sim. De repente eu cheguei na classe e eu percebi que criança quer nem TNT. Uma é super legal, mas se você coloca 30 juntas... Isso pode ser um problema. Pode ser um problema. E foi um problema. Então aqui também, né? Na verdade, o que a Jacob está falando para eles, olha, vocês são boas pessoas, têm boas intenções, mas juntos não está dando certo. Eu tenho que separar, que nem a classe, né? Olha, você, João e não sei o que, Maria, vocês dois juntos, vocês são bons meninos, mas vocês estão agora se perdendo entre vocês dois, estão conversando demais. Mas tem que separar os dois. Você falou uma coisa mais interessante. Você falou que Yaakov não está julgando eles como uma pessoa, você está julgando as virtudes que aconteceram na época e os atos deles. As coragem também traz isso é um aspecto que é trazido na literatura talmúdica o Rashi traz aqui. Afilo Beshat Tochecha, mesmo na hora que ele está agora criticando, Lo Kilel Ela Etapam. Ele não está amaldiçoando só o adjetivo, só as capacidades dele, as qualidades más dele. Sim. E isso é muito interessante, porque a gente às vezes é muito pejorativo, a gente julga as pessoas. Isso é uma diferenciação que a gente tem, essa nuance. De não julgar a pessoa, por exemplo, não detestar o transgressor, o indivíduo e as transgressões dele. E a gente não gostar das tendências, mas o homem das tendências. O homem em si, você conseguir diferenciar a coisa e não totalmente negativar a pessoa e de maneira pejorativa falar ele é a pessoa passou, a pessoa que não é válida. Você não pode invalidar uma pessoa. Porque também a gente não tem capacidade de julgar. Até os nossos sábios falam no famoso tratado da ética dos pais, porque a avó, você não deve se julgar até que você chegue na situação dele. E um dos comentários irônicos, ou não, é dizer, você nunca vai poder julgar ele, porque você nunca vai estar na situação dele. Você nunca vai estar no contexto dele para saber exatamente qual é você não está além da capacidade humana de poder julgar outra pessoa, para entender todos os aspectos que levaram ele a fazer isso. Mas o que sim a gente pode fazer, e ao contrário, a gente não pode deixar de olhar, se alienar, que é os atos em si. O ato em si é algo dentro da capacidade humana. Você julgar algo que aconteceu, está dentro da capacidade humana, não só do povo de Israel, dos povos, de você ter tribunais, porque está dentro da capacidade humana e é uma obrigação humana de julgar os atos ruins. E é claro que você tem consequência para as pessoas, mas você não está julgando a pessoa como um todo. Isso é algo divino. E se você quiser um teste para saber se você passou dos limites ou não, é muito simples. Vamos dizer que uma pessoa te fez uma coisa que você ficou nervoso. Sei lá, o cara passou no sinal vermelho. Eu fico louco da vida quando eu vejo alguém passando no sinal vermelho, né? Porque o cara está pondo em perigo todo mundo, né? Você teria disposto a convidar esse cara depois para um café? Beber um cafezinho com ele, conversar com ele? Ou você fala, não quero nem ver esse cara. Não quero nem... Se você não quer nem ver esse cara, você passou dos limites. Você passou dos limites. Você tem que odiar a ação que ele fez agora. Ele passou do vermelho. Eu sempre dou um exemplo assim. Às vezes você está na estrada, né? De repente tem aquele cara chato que se gruda atrás de você, né? Com aquele farol alto, né? E quer passar e você sabe, tem um carro do lado, que o cara tá nervosinho, né? Você fica todo, e o cara tá me pondo em perigo ainda, tá grudando ainda atrás de mim, é perigoso, não sei o que, fica louco da vida, né? Mas pode acontecer que você dá uma olhada pelo espelho retrovisor e você vê que é, por exemplo, teu irmão. Por acaso foi teu irmão, por acaso foi teu pai. Você já vai mudar. Na hora, aquilo baixa, né? Baixa tudo. Bom, o cara tá errado, eu odeio o que ele tá fazendo ainda, mas eu não tenho ódio por ele. Eu acho que eu tenho que falar com ele, tenho que conversar com ele. Mas o ódio some. Então isso, na verdade, é o que o Yaakov está explicando aqui pra gente, né? Você pode odiar as ações de uma pessoa e deve odiar, até ponto de criticar e etc. Mas você não pode odiar a pessoa. A pessoa, se é uma pessoa que tem, obviamente, tem limites para tudo, obviamente, né? A gente tem também limitações que a Torá ensina quando você pode odiar uma pessoa, quando uma pessoa é muito mal mesmo. Sim. Mas uma pessoa normal que faz erros, você tem que aprender a odiar só as ações e não a pessoa. Isso é importantíssimo. Isso é uma lição muito grande para todos nós. E talvez esse é o nome da Parashá, vai rir, é viver, né? Se você conseguir viver dessa maneira o mundo, então você está conectado também com a vida, se Deus quiser. Para vocês todos, um Shabbat Shalom, a gente fala semana que vem, se Deus quiser, e tudo de bom.